Olá pessoal, mais uma vez estamos dando continuidade aos nossos conteúdos e hoje vamos falar, sobre compostagem. Então nossa aula será sobre o que é compostagem, qual sua finalidade, como também a nossa aula prática será a produção, de uma composteira, certo? Mas antes de entrarmos no conceito, do que seria compostagem, vamos antes para a finalidade, para que serve a compostagem. Sabemos que os fertilizantes, eles são essenciais ao solo, como forma de devolver aqueles nutrientes que foram perdidos, certo? E a compostagem é a forma em que esse humus, o que é humus? É o produto da matéria orgânica que é depositada no solo, resultado da decomposição de animais, de plantas mortas ou ainda produzido por minhocas, certo? Então, os fertilizantes, eles são a base de produtos químicos. E essa matéria orgânica, que será produto da compostagem, é totalmente rico em nutriente, que é o humus, certo? Esse solo ele vai ficar rico em humus, em matéria orgânica, certo? Sem fazer uso de produtos químicos. Então, nós vimos na aula anterior, que o solo, ele necessita dos micronutrientes e dos macronutrientes para que essa planta, ela venha se desenvolver, e dar frutos saudáveis, certo? Bonitos, Então, para relembrar, qual seriam esses micronutrientes? O zinco, o cobre, o ferro, o manganês, o molibdênio, o boro e o cloro, certo? E os macronutrientes, aqueles que são retirados da água, seria o carbono, o oxigênio e o hidrogênio, certo? E aqueles que são retirados do solo em condições naturais, que seria, no caso, o nitrogênio, o potássio, o cálcio, o magnésio e o enxofre. Então, sendo assim, vamos ao objetivo da nossa aula, Então, qual é o objetivo? É compreender que ao invés de colocarmos produtos químicos no solo, como no caso dos fertilizantes, nós podemos substituir os fertilizantes através do método da compostagem, aonde a gente vai utilizar resto de alimentos que são ricos em nutrientes, além de que fazer com que esses elementos eles voltem à natureza novamente através dos ciclos biogeoquímicos, como também, ainda você ajudar o meio ambiente na reciclagem com a questão de materiais que são difíceis de serem degradados, na fabricação da sua composteira. Quando você utiliza um pneu, uma bacia, uma garrafa PET, certo? Você está impedindo com que esses materiais eles vão parar nos lixões e passem lá muito tempo para serem degradados. Certo, pessoal? Então, sendo assim, nós vamos agora para o conceito, do que é compostagem. A compostagem é uma alternativa, ecológica para a destinação dos resíduos orgânicos, Então, aquilo que se tornaria lixo, vai se tornar adubo e pode ser usado em horta, em pomares, em jardins, nas lavouras. E também é importante vocês saberem que o lixo que a gente produz, em termos de alimento, também contribui para a poluição do ambiente, Quando a gente joga esse material orgânico, ele vai se degradar, ele vai se decompor, Então, a decomposição, vou fazer uma ressalva para explicar, pode ser que alguém não saiba o que é decomposição, Então, a decomposição, ela é feita, por micro-organismos
presentes no solo, né? Que são invisíveis, certo? Quem são esses micro-organismos? São os fungos e as bactérias, certo? E a decomposição é um processo que faz com que os nutrientes também, como eu falei nesse instante, acabem retornando à natureza, né? Ou então, os nutrientes não ficariam disponíveis novamente e nem outro ser vivo podia utilizá-los. Assim sendo, né, teríamos vários cadáveres, né, plantas, restos de animais, tudo aí no solo, se não fosse esses micro-organismos que fizessem esse papel de reciclar, certo? Então, falando do alimento, né? Então, quando esse alimento ele se estraga, né? Ele libera algumas substâncias que acaba poluindo o solo, né? Poluindo a água que estiver próximo àquele ambiente. Então, uma solução é a compostagem. Então, a compostagem nada mais é do que a gente pegar os restos de alimentos e converter em adubos, certo? Agora, quando a gente vai fazer a compostagem, a gente deve ter alguns tipos de cuidados. Então, qual seriam esses cuidados, certo? É você evitar colocar casca de laranja e casca de limão, porque esses materiais ele vai deixar o meio ácido, certo? E em meio ácido, os micro-organismos, né, os fungos e as bactérias, eles não vão conseguir se desenvolver de forma correta. Não que você não possa colocar, por exemplo, se a sua composteira ela for grande, for feita no seu próprio canteiro, você pode colocar umas 4 cascas de laranja, umas 3 cascas de limão, mas se você puder evitar, melhor. Outra coisa também, você deve evitar colocar alimentos cozidos, certo? E carne, para não atrair ratos e evitar moscas, evitar mau cheiro e também evite colocar terra. Não que você não possa colocar, você pode colocar. E se você colocar terra, certo? Você sempre tem que fazer uns furozinhos, certo? Que é para que haja a entrada do gás oxigênio, porque a falta de ar vai fazer com que aquela matéria apodreça, certo? O ideal é a gente substituir sempre a terra ou por esterco, se você tiver, né, o esterco, ou por matéria seca, certo? Então, se você colocar muita terra, ao invés do produto da decomposição ser o gás o gás carbônico e o vapor d'água, esse produto será o gás sulfídrico, né? Que é quando você sente aquele cheiro forte de ovo podre. Aquilo ali é o gás sulfídrico e também a produção de gás metano, né? Um dos gases que é responsável pelo efeito estufa. E esse gás metano, ele é altamente tóxico às plantas, certo? Então, o que era para ser um fertilizante para as plantas acaba se tornando tóxicos para elas e vai atrapalhar no processo de decomposição. Ao invés de ser decomposição, vai ser um processo de putrefação, né? E não é isso que nós queremos, ok? Então, sendo assim, nós vamos agora aprender a fazer a composteira, né, com um balde, certo? Mas quem não tiver balde, não se preocupe que na próxima aula eu vou ensinar a fazer outro método de compostagem. Eu vou ensinar a fazer no próprio solo e também com a garrafa PET, tá certo? Então vamos lá? Como fazer uma composteira doméstica? Você irá precisar de 3 baldes vazios com tampa. Com uma furadeira, fure a base dos baldes 1 e 2. Furos de 3 a 5 milímetros são suficientes para o escoamento do chorume e não permitir a saída da terra. Feito isso com a base, fure ao redor, na parte superior, próximo à tampa dos baldes 1 e 2. Isso facilita
facilita a entrada de oxigênio, que é importante na decomposição dos resíduos. Agora, com a ajuda de uma faca, retire os centros da tampa dos baldes 2 e 3, deixando uma borda que servirá de apoio na hora de empilhar os baldes. Agora vamos montar a nossa composteira. O balde 3 é o primeiro na montagem. Ele não tem furos na base nem na lateral e recebe uma tampa com abertura no centro. Em cima deste, você coloca o balde 2 com furos na base e nas laterais e tampa com abertura no centro. O balde 2 vai funcionar como compartimento de reserva que irá substituir o balde 1 quando este estiver cheio. O balde 1 tem furos na base, na lateral e é colocado sobre o balde 2 e sua tampa não deve ter abertura. Está pronta a nossa composteira. Agora vamos aprender a usá-la? Encha o balde 1 com 1 quarto de terra. Coloque os resíduos em um montinho, de preferência bem cortadinhos ou triturados para facilitar a decomposição. Cubra os resíduos com o dobro de matéria seca, tipo folhas secas, restos de podas, serragem. Feche o balde e deixe em local arejado como quintal ou varanda. Não é necessário acrescentar água, pois a umidade dos alimentos já é suficiente. Você vai precisar dar uma mexidinha no conteúdo umas 2 vezes por semana. Quando o balde 1 encher, troque de lugar com o balde 2 e comece todo o processo novamente. No balde 3, você deverá coletar o chorume acumulado a cada 15 dias e pode utilizá-lo diluindo água, pois é um excelente adubo natural. Depois de cheio o conteúdo dos baldes, você tem que esperar mais ou menos uns 30 a 40 dias para poder utilizar. E se preferir, você ainda pode acrescentar minhocas, que aceleram o processo de decomposição e